Existe muita propaganda que se aproveita da nossa insegurança capilar, que a gente nem percebe. E isso não é teoria da conspiração. Por isso, hoje eu vou te desinfluenciar de algumas ideias mais repetidas pelas influencers cacheadas e pelos salões de beleza, que são tão repetidas que ficam até parecendo regra obrigatória, mas que na prática não tem fundamento nenhum ou só funcionam em alguns contextos específicos, como ingredientes que fazem mal ou até o cronograma capilar, por exemplo. E eu vou tratar sobre tudo isso aqui hoje. Então, se você já comprou algum produto ou seguiu alguma recomendação achando que seria a solução perfeita e não viu nenhum resultado, esse vídeo é para você. E depois dele, você nunca mais vai consumir conteúdo capilar da mesma forma. Oi, Lari por aqui! Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos e principalmente estudando mais a cada dia para entender como eles funcionam, hoje eu não vim te ensinar técnica nenhuma. Eu vim te mostrar como pequenas crenças repetidas no automático várias vezes fazem você gastar dinheiro à toa sem ganhar nada com isso. E para isso eu trouxe para esse vídeo as 5 coisas ou recomendações, se é que eu posso falar assim, que mais me deixam brava. Porque eu também já acreditei em quase todas elas. E quando percebi a besteira que eu estava fazendo, me senti um tanto enganada. Porque elas parecem certas e inofensivas, mas moldam completamente a forma como você cuida do seu cabelo. Mas antes de começar, vocês perceberam como o nosso cantinho tá de cara nova? A gente deu uma repaginada no cenário, depois me conta se você gostou. E eu quero começar com uma das frases mais repetidas da história capilar. Tem que cortar as pontas a cada 3 meses para o cabelo crescer mais rápido. Mas você já se perguntou por quê? Quem nunca acreditou nisso? Eu mesma cresci ouvindo, se não cortar, não cresce. Parece até uma lei da física capilar. Mas vamos pensar aqui comigo. Se a parte que a gente corta é essa daqui, que é uma parte morta, e o cabelo cresce daqui de cima, que é onde é a parte viva, o que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro de tudo, vamos entender como o cabelo nasce. O fio de cabelo nasce lá no folículo, que fica aqui dentro do couro cabeludo, debaixo da pele. E o cabelo passa por 3 fases dentro de um ciclo capilar. A fase anágena, que é enquanto o fio continua crescendo, quanto mais tempo ela dura, e quem define isso é a sua genética, mais longo o seu cabelo pode ficar. A fase catágena, que é uma espécie de fase de transição, onde o cabelo para de crescer e fica ali estacionado enquanto não cai. E a fase telógena, que é quando o fio de cabelo cai e dá lugar para que um novo fio comece a nascer, reiniciando todo o ciclo. E como eu mencionei, quem realmente comanda como funciona o ciclo de cada uma de nós é a nossa genética. As instruções vêm todas escritas dentro do nosso DNA. Então, se o que está vivo é o nosso folículo e quem dá o comando de como ele vai funcionar é a nossa genética, e o que você corta é a haste capilar, que é uma estrutura morta, então como é que cortar o cabelo pode influenciar na produção de novos fios que fica lá em cima no nosso couro cabeludo? Não faz sentido nenhum! Cortar o cabelo não altera em nada a velocidade de crescimento. O que define a velocidade máxima de crescimento que você consegue atingir é a genética. Em média, algo em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês. E isso vai variar de pessoa para pessoa. O que você consegue é atrapalhar esse crescimento com hábitos ruins, como obstruir os seus folículos com acúmulo de produto, higiene inadequada, alimentação desequilibrada, beber pouca água, até estresse crônico e privação de sono pode atrapalhar. Até porque o cabelo é a última preocupação do nosso organismo. Mas acelerar o crescimento? Desculpa te desapontar, mas não dá. No final do vídeo eu vou falar sobre outro assunto que também está ligado ao crescimento capilar, mas eu preferi deixar ele lá para o final porque ele me deixa muito brava.
E pensando de maneira específica no cabelo cacheado, ainda existe o danado do fator encolhimento. Se você cortar a cada 3 meses religiosamente, a depender da intensidade da sua curvatura, você pode estar simplesmente eliminando todo o comprimento novo que cresceu. E aí a sensação é de que ele nunca sai do lugar. Agora, cortar a cada 3 meses pode fazer sentido se o seu objetivo não é ter cabelo longo. É apenas manter o comprimento, o design e o formato do corte. Nesse caso, a frequência pode ser perfeita para você. Mas você precisa saber por que está cortando. E não cortar porque quer que ele cresça mais. E vamos falar a verdade? Essa recomendação de cortar a cada 3 meses é excelente para manter a agenda cheia no salão. Só que o cuidado capilar não pode ser baseado em calendário. Ele tem que ser baseado na sua necessidade única. Se você já sentiu uma bomba explodir na sua cabeça, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Porque esse vídeo vai desmontar várias crenças como essa. Porque o meu objetivo aqui é fazer você entender e pensar com liberdade para escolher o que vai fazer com o seu próprio cabelo. Agora, é bem verdade que para que o cabelo cresça e se mantenha com comprimento e pontinhas de qualidade, precisamos manter uma rotina de cuidados e tratamento para os nossos fios. Mas será que precisa mesmo colocar esse tratamento numa agenda toda tabelada, com 3 etapas igual para todo mundo? Agora vamos entrar numa polêmica. Porque cronograma capilar não é exatamente um mito, mas a forma como ele é vendido, de certa forma é. Transformaram o cuidado do cabelo numa tabela e colocaram dentro de caixinhas genéricas. Daí você escolhe uma caixinha e lá dentro tem uma espécie de prescrição para o seu cabelo. Semana 1, 2 hidratações e uma nutrição. Semana 2, 2 nutrições e uma reconstrução. E assim segue o mês. E isso como se o seu fio acordasse olhando no calendário e pensasse: hoje eu acordei proteico. Quero somente uma nutrição. Gente, cabelo não funciona assim. O fio é um escudo biológico. Ele existe para proteger o couro cabeludo e estruturas vitais contra radiação, atrito, agressões químicas e físicas. Ele foi feito para se desgastar e preservar o que está vivo por baixo. Se você quiser manter o seu escudo íntegro e bonito, ele vai precisar de manutenção completa e constante. E quais são as necessidades básicas? Água, lipídios, que é o óleo, e proteína. Igual nossa dieta, com os alimentos que a gente come. Mas o fio não precisa só disso. Ele também precisa de manutenção das pontes internas, equilíbrio de pH, um suporte antioxidante e às vezes até uma remoção de metais pesados e resíduos minerais. A coisa é muito mais complexa do que hidratação, nutrição e reconstrução isolados. E as necessidades são muito únicas de acordo com a estrutura do seu cabelo, o histórico de danos e o estilo de vida que você tem. Então, em vez de compartimentar o cuidado, vamos simplificar. Hoje, com a evolução da tecnologia cosmética, temos máscaras muito mais completas e equilibradas, que entregam hidratação, nutrição e reconstrução numa mesma fórmula, que são as famosas HNR. E muitas vezes fazer a aplicação de um único produto com tudo junto fica muito mais eficiente do que fazer cada etapa separada. E no próximo mito você ainda vai ver como essa mania de analisar ativos separado pode ficar ainda muito pior. Porque hidratação sem óleo, o cabelo resseca muito rápido. Reconstrução sem óleo, o cabelo não traz o sensorial de maciez que a gente tanto gosta. E nutrição pura sem hidratação, o seu cabelo pode farofar de tanto frizz. Então as reposições conversam entre si e o fio funciona em conjunto e não em gavetinhas. Então, em vez de 3 máscaras no seu box e uma planilha sugando sua energia, você pode começar usando apenas uma máscara bem equilibrada em todas as lavagens. E vai observando como é que o seu cabelo responde. Alguns exemplos de máscaras HNR boas para o seu dia a dia são a Power Body Mask da Soul Power, a Super Inteligente da Super Cacheada, a Marshmallow da Curly Care e a Pro Chronology da Eudora. Os links de todos os produtos que eu mencionar aqui nesse vídeo já estão organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping.
Assim fica super fácil se você quiser encontrar algum deles para comprar e testar também. Agora, isso significa que você nunca vai usar uma máscara mais específica e intensa? Não. Conforme você for tratando e cuidando, você vai conseguir observar algumas mudanças no seu cabelo. E de acordo com essas necessidades que você notar, você pode fazer alguns ajustes sem precisar de um cronograma. Por exemplo, se você faz luzes, descoloração, coloração, ou percebe o cabelo mais fragilizado em algum momento, tá quebrando muito, tá afinando também, ou até tá com dificuldade de sustentar a definição desses cachos, faz total sentido usar um tratamento de reconstrução mais concentrado nesse momento. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o protocolo Curlyplex da Curly Care ou a máscara Operação Resgate da Weed Care. Isso quando eu sinto que o fio tá mais sensível ou eu preciso dar mais sustentação para o volume, e especialmente em períodos de retoque de raiz com a coloração. Mas você percebe a diferença? É uma decisão baseada na necessidade e não num calendário. E isso você só aprende no dia a dia, fazendo, sentindo e observando. Ah, Lari, mas então por que as marcas vendem kits com 3 máscaras: hidratação, nutrição e reconstrução? Elas vendem porque o público quer comprar. Se o público acredita que precisa de 3 etapas fixas, a indústria vai produzir 3 etapas fixas. O mercado e o marketing seguem o comportamento do público. Isso é apenas oferta e demanda, não tem nada de errado. O erro está em nós seguirmos tudo no automático, achando que a regra é universal e depois ficando frustrada porque não deu certo para você. E você acaba desperdiçando dinheiro. Observe o seu cabelo, entenda os sinais e simplifique sua rotina. E não tenha medo de errar com máscara de tratamento. Nenhuma máscara vai conseguir estragar o seu cabelo, não se preocupe com isso. Mas sabe outra coisa que eu fico curiosíssima? De onde é que se iniciam as conversas de que pode ou não pode algum ingrediente específico? Porque do nada aparece alguém falando: só pode usar produtos sem sal, sem sulfato, sem álcool. Mas por quê? E para que servem esses ingredientes que alguém do nada disse que não pode ter nas formulações? Em algum momento, alguém aponta um produto e diz: isso faz mal, isso resseca o cabelo. E pronto, a internet entende aquilo como verdade e só repete, sem nem entender a origem dessa informação. Álcool, sal, petrolato, parabeno, óleo mineral, silicone. Gente, cosmético é uma formulação. É uma coisa complexa e não se trata de um ingrediente isolado. Por exemplo, o álcool que é usado na formulação cosmética não é o mesmo álcool que a gente usa para limpar a casa. São vários tipos. Alguns são usados para dissolver ativos, outros são condicionantes. Sim, hidratam o seu cabelo. Tem alguns que funcionam como veículos para fazer os ativos penetrarem melhor no seu fio. E isso aumenta a performance do produto e reduz o tempo de pausa. E o sal? Geralmente ele está ali como um espessante, em uma quantidade muito pequenininha, só para ajustar a viscosidade desse produto. E assim ele não acaba ficando líquido demais. Ah, ele também pode ajudar a regular o pH da fórmula para que ela fique mais estável. E os petrolatos, como a parafina e o óleo mineral? São agentes completamente inertes que não causam alergia e não interagem com o nosso cabelo. E eles formam uma barreira de proteção, reduzem a perda de água e protegem as cutículas de danos externos. E os silicones melhoram o deslizamento, reduzem a fricção e aumentam o brilho, além de auxiliar os olhos, desempenhando uma função muito semelhante, e ajudam até a aumentar a proteção térmica. E os parabenos? Gente, parabeno não causa câncer. Eles são utilizados em quantidades mínimas e muito seguras para servir de conservante para suas fórmulas. Eles ajudam muito o seu produto a não estragar e aguentar até a data de validade, mesmo que você coloque a mão dentro do pote.
E sim, o seu produto aguenta isso. Eles já são estudados e utilizados há décadas para evitar contaminação microbiológica. Todas essas substâncias são utilizadas em concentrações seguras, regulamentadas e testadas, inclusive por marcas de alto padrão, como Kerastase e Joico. Você já parou para ler o rótulo e a lista de ingredientes dessas marcas? Então, em vez de pré-julgar um ingrediente isolado, comece a observar o resultado que aquele produto como um todo traz para o seu cabelo. Nem tudo faz o cabelo ficar ressecado, nem gelatina, viu? Vou chegar nesse ponto também, fica aí. A responsabilidade da segurança das fórmulas é do formulador, que estuda e trabalha com isso todos os dias. E o seu papel é só testar se é bom no seu cabelo. E no final das contas, nada disso tem o poder de estragar o seu cabelo ou acabar com a tua saúde. E agora eu quero saber de você, de verdade. Você já caiu em quantos desses mitos que a gente conversou até agora? Comenta aqui embaixo porque eu já caí em todos. Mas continuo aprendendo todos os dias para continuar trazendo informação atualizada, para a gente conseguir pensar ainda melhor em tudo que a gente faz e compra. Porque até a pobre da gelatina entra nessa roda com a fama de que resseca o cabelo. Você também aprendeu isso ou teve essa percepção no seu cabelo? E será que ela é mesmo real? Produtos formadores de filme, como gelatina, mousse, spray e até alguns cremes que deixam aquele efeito de durinho no final da finalização. São todos produtos com foco em fixação e são ricos em polímeros. Os polímeros são várias moléculas que se prendem umas nas outras, formando uma cadeia enorme e forte ao redor do seu fio, para poder manter o formato que você deu a ele. É isso que sustenta a definição, um penteado, um volume e garante que o seu day after seja melhor. Eles sempre agem de forma superficial, por fora dos fios, e não alcançam o córtex, que é a parte interna. Então, eles não têm essa capacidade de causar danos que roubam a hidratação do seu cabelo. O ressecamento só acontece quando há perda de água das estruturas internas. Mas eu sei que você sente o seu cabelo com um toque áspero quando usa gelatina. E eu sei que a percepção é de que o cabelo está ressecado. Mas isso é apenas um sensorial externo. Você não está tocando diretamente no seu cabelo original. Está tocando numa película mais espessa que está revestindo seus fios, que a depender do tipo de produto ou da quantidade que você usa, realmente traz um sensorial menos sedoso. E isso, em muitos casos, é intencional, não é erro de fórmula. Porque uma leve aspereza ajuda muito o fio a não escorregar. E assim ele consegue manter a forma, a definição, o penteado ou o volume. Então, se você utilizou um produto e seu cabelo ficou com um toque áspero demais, pode ser uma proposta do produto de alta fixação ou você exagerou na quantidade. Mas isso não significa que o seu fio de cabelo foi danificado. Quando você lavar seu cabelo e remover essa capinha de produto, tudo volta ao normal. E isso porque não houve nenhuma alteração de estrutura interna. Mas se ainda assim você preferir produtos que não deixem esse sensorial áspero, a indústria já conseguiu evoluir o suficiente para entregar isso que você quer. E já existem gelatinas super hidratantes que deixam o fio super macio. E já incluem também proteção térmica e proteção solar na fórmula. E acabam ajudando o seu cabelo a se manter com mais qualidade. 2 exemplos são a NutriWaves da Apse, que até hoje é a minha gelatina favorita, e a Fitomanga da Widcare, que além de dar fixação com um toque mais macio, ainda oferecem proteção térmica e filtro solar. Até porque, sabe o que realmente pode ressecar seu cabelo? O sol, os raios UV sem proteção. Isso resseca demais o cabelo. Outra coisa é o calor excessivo de secador, chapinha, babyliss, sem a utilização de proteção térmica. Isso sim agride o fio de verdade, enfraquece, deixa mais fino e cheio de pontas duplas. E aí o cabelo começa a ficar ruim e a pessoa corre para comprar um monte de gominhas achando que é a solução perfeita por falta de vitamina. E enquanto isso, o sol continua castigando o fio do mesmo jeito. Calma que eu já falo dessas gominhas. Então, a preocupação maior deveria ser: você está utilizando proteção térmica e filtro solar no seu cabelo? E pode sim usar gelatina em todas as suas finalizações se você quiser, sem medo de ser feliz. Consegui quebrar esse mito pra você?
Então não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a esse vídeo alcançar mais cacheadas que ainda estão presas nessas ideias. E manda esse vídeo para aquela amiga que ainda sofre com day after, porque tem medo de usar gelatina achando que vai ressecar o cabelo dela. Mas agora eu quero voltar naquele assunto de crescimento acelerado que falamos no começo do vídeo, porque esse assunto ainda não chegou ao fim e tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com você. E é com muito carinho que eu te peço encarecidamente: pare de comprar gominhas e cápsulas para o crescimento, pelo amor de Deus! Essa aqui eu nunca acreditei e dificilmente eu vou acreditar. E eu deixei para falar isso só agora porque ela me dá uma certa irritação. Seja porque quem divulga sabe que não funciona ou porque foi enganado e tá só replicando. Mas de todos os mitos que a gente falou hoje aqui, esse aqui é o maior ralo de dinheiro. Mastigue uma jujuba ou tome uma cápsula por dia e você vai ver o seu cabelo crescer magicamente. Ou então passe esse tônico e o seu fio vai engrossar. Mas eu já falei nesse vídeo e eu vou repetir. A velocidade de crescimento e o comprimento máximo que o seu cabelo pode atingir é definido por sua genética. E ponto, você não consegue acelerar além do seu limite biológico. E o que é que você pode fazer para manter essa velocidade nos níveis máximos que o seu organismo permite? Comer bem, dormir bem, beber água, controlar o estresse, se exercitar e manter o seu couro cabeludo limpo e saudável. Só isso já mantém o seu ciclo capilar todo funcionando da melhor forma possível. Os tônicos podem até ajudar a manter a pele do seu couro cabeludo bem equilibrada e saudável. Pode melhorar a microcirculação do lugar e também aumentar a saúde dos folículos. Mas fazer o seu cabelo crescer um palmo em 3 meses? Engrossar o fio? Me desculpa, mas não vai. E eu adoraria dizer que isso é real. Eu mesma pagaria por isso. Mas isso não existe. Se mastigar jujuba de vitamina fizesse o cabelo crescer mais rápido, tava todo mundo por aí competindo com o primo It da família Addams. Ia ter cabelo saindo pelas orelhas. Mas o que mais tem por aí é gente desesperada com queda de cabelo. E você acha que a indústria de gominha não sabe disso? Agora deixa eu te falar mais uma coisa muito importante. Não façam shampoo bomba para crescer o cabelo também. O shampoo é formulado para limpar o seu couro cabeludo. Ele tem um sistema milimetricamente equilibrado para conseguir se ligar à oleosidade que está presa no seu couro cabeludo e ser levado embora pela água ao mesmo tempo. Quando você coloca óleo vegetal, canela, cravo ou outras coisas ali dentro, você começa a interferir na estabilidade toda da fórmula. Ele pode perder a eficiência de limpeza e, ainda pior, deixar o seu cabelo mais sujo do que estava antes. Shampoo não é um produto de tratamento e nem deve ter tempo de pausa. Ele serve apenas para limpar o seu couro cabeludo e a parte externa dos seus fios. É apenas para massagear e enxaguar. Nem dá tempo de absorver todos esses ingredientes que você colocou lá. Tá desperdiçando comida e comprometendo a limpeza do seu cabelo. E o couro cabeludo bem higienizado ajuda muito mais no crescimento do cabelo do que esses ingredientes que você tá colocando aí. E se você sente que o seu cabelo tá com um crescimento muito desacelerado ou tá com uma queda muito acentuada, isso não vai se resolver com gominha. Procure um dermatologista, faça exames e avalie a sua saúde geral. O crescimento capilar é reflexo do organismo de dentro para fora. O cabelo não é e nunca vai ser prioridade para o nosso corpo. Então, para que o cabelo seja produzido com qualidade, o corpo todo tem que estar com a saúde já garantida. Eu sei que pode ser frustrante ouvir isso, mas eu preciso trazer a verdade para você. Não tem hack, infelizmente. Mas estamos todas juntas nessa saga cacheada. E eu tô aqui para te ajudar a explicar os erros que você pode estar cometendo e ninguém nunca te explicou direito. E por isso agora eu vou revelar 5 desses erros que talvez você nem imagine que está cometendo. Alguns deles são tão populares que quando eu falar, provavelmente você vai pensar: não acredito que isso é um erro. E eu te mostro tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para continuar maratonando esse canal.
E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!